Muito boa noite. O Primeiro-Ministro foi hoje ao Parlamento a explicar que o país está a viver momentos difíceis, com grandes consequências económicas e sociais agravadas pela crise energética mundial, pela seca e pela elevada dívida pública. Para Correia e Silva, a pandemia económica provocada pela Covid está a ter impactos tremendos e apresentou iniciativas governamentais para Cabo Verde sair da recessão. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva admite no Parlamento que o esforço de reajustamento das finanças públicas e o relançamento da economia vão acontecer num contexto difícil e elenca 4 problemas e crises, nomeadamente a crise económica e social derivado da pandemia que afetam gravemente as finanças públicas, as empresas e as famílias, a crise energética mundial, a situação da seca, a elevada dívida pública. Ulisses Correia e Silva começa por mostrar como é que o seu governo se comportou para superar os 3 anos consecutivos da seca severa, mais a pandemia da Covid-19. Mitigamos os efeitos da seca, protegemos o emprego, as empresas e as famílias face à grave crise económica provocada pela pandemia. Estamos a conseguir elevados níveis de vacinação que colocam Cabo Verde entre os países com vacinação mais elevada no mundo. Progressivamente, as medidas para recuperação, estabilização e aceleração do crescimento económico vão produzindo efeitos. Comportamos-nos mais uma vez como nação resiliente, habituada a lutar e a superar dificuldades. O turismo começa a dar sinais de retoma. Hotéis reabriram, navios cruzeiros começam a chegar aos nossos portos e os trabalhadores estão a regressar ao trabalho, particularmente nas ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista. Medidas de proteção às empresas e ao emprego, como o layoff simplificado, as moratórias, linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas, têm sido prorrogadas. Sobre a crise energética, o Primeiro-Ministro diz que vários são os países que sofreram os efeitos desta crise derivada do aumento dos preços internacionais de combustíveis e Cabo Verde não está fora do barco e nem indiferente. Em Cabo Verde, país dependente de combustíveis fósseis, sentimos fortemente esses efeitos nos preços da eletricidade e dos combustíveis. O Governo tomou medidas para mitigar os efeitos dos aumentos dos preços de eletricidade através da redução da taxa do IVA na água e na eletricidade de 15% para 8%, do aumento da tarifa social de energia de 30% para 50% e da majoração de 130% dos encargos das empresas com a aquisição de água e eletricidade. Ulisses Correia e Silva também destaca os investimentos públicos em curso para mitigar os efeitos da seca no país. A seca prevalecente no país, apesar das chuvas deste ano, exige ainda um programa de mitigação dos efeitos sobre a agricultura, para apoiar os agricultores, os criadores de animais e as famílias rurais. Para responder à crise pandémica, o chefe do governo cita o plano de relançamento da economia pós-pandémica e destaca, por outro lado, a prioridade no plano social. No plano social, a grande prioridade é reduzir a pobreza absoluta, erradicar a pobreza extrema e promover a ascensão económica e social das famílias, para que haja sustentabilidade na saída da pobreza. Um forte programa vai ser lançado, com foco no rendimento, na habitação, na educação, na saúde, em cuidados, na inclusão produtiva e na economia social e solidária, sem esquecer a igualdade e equidade de género e a coesão territorial. Ulisses Correia e Silva apela à consciência de que a retoma económica do país é extremamente exigente hoje e reafirma que, no contexto atual, as prioridades são a garantia da segurança sanitária, o alívio da dívida pública, o aumento da resiliência e diversificação da economia e, num tom otimista, afirma: temos que vencer os desafios atuais e orientar o país para o futuro, através de transformações estruturais para atingirmos os objetivos do desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 está assente em transformações estruturais, orientadas para compromissos geracionais ao nível do ambiente, da ação climática e da economia.
Trata-se de uma abordagem de políticas com efeitos a médio e a longo prazo. Na conclusão da sua intervenção, Ulisses Correia Silva disse que o propósito da Agenda 2030 é atingir o desenvolvimento sustentável com base na criação de oportunidades e lembrou que atingir os ODS é um compromisso geracional que deve mobilizar todos os cabo-verdianos.